Nessa segundona, que assunto importante. Meninas, não desgrudem. Menopausa. Menopausa sem hormônios ou talvez com hormônios. Para quem são esses hormônios? Como é que a gente encara todos esses pratinhos que a gente tem que equilibrar e que de fato é desafiador. Então, doutora Ana Priscila Soglia, mais uma vez com a gente. Obrigada, bem-vinda, Carol. é endocrinologista. Vem nos contar um pouco dessa história e como a medicina hoje, né? Eu acho que a menopausa tem ganhado aí um espaço muito grande nos estudos de vocês, né? Por vários motivos, né, Carol? Se a gente for pensar, a gente tem mais de 30 milhões hoje na população brasileira de mulheres que estão na menopausa. Pois é. E se a gente for ver alguns estudos, inclusive na nossa população, mais de 80% dessas mulheres têm sintomas. É muita coisa quando a gente fala de piora da qualidade de vida e num momento que a gente está numa performance de trabalho super positiva. Pois é. Né? E a gente está crescendo. Eu até assumiria que ia falar que é um dos melhores momentos da nossa Sem vida. dúvida. E aí vem esse turbilhão. Então, o fato é que a gente tem a perimenopausa, a gente tem a menopausa. E aqui queria deixar um alerta. Antes de a gente começar a falar, porque a pauta de hoje é como lidar com esse momento sem hormônios. Porque, o porquê sem hormônios, se a gente fala tão bem hoje da terapia de reposição hormonal? Então, o primeiro ponto é que essa pauta não é só para as mulheres que estão na menopausa. Existe um momento, né, por definição, a menopausa é quando eu tenho uma data, 12 meses depois que eu fiquei sem ter fluxo menstrual. Mas essa pauta, essa mesa e todas essas orientações são para as mulheres que também estão antes da menopausa. Sempre. Naquele momento que a gente chama de perimenopausa, de climatério, que a mulher ainda tem ciclos menstruais regulares, mas ela já começa a perceber umas modificações do seu corpo, às vezes a partir dos 38, 40 anos, sobre cada um desses sintomas que a gente vai conversar aqui hoje. E o segundo ponto é que eu também sou uma fã da reposição hormonal. A terapia de reposição hormonal, ela é a primeira linha de tratamento. Mas o que a gente tem que entender é que a reposição não é para todas. É verdade. Existem mulheres que não podem fazer porque tiveram um histórico de câncer de mama, ou porque, na verdade, tem um sangramento vaginal que não tem causa, ou tem um problema no fígado. O fato é que a reposição, muitas vezes, ela é muito bem indicada, sempre com acompanhamento médico. Sem dúvida. Mas quando eu não posso, ou quando eu não quero, a gente tem essa mesa maravilhosa para conversar hoje. Olha, tá vendo? Então, e isso é para todo mundo. São para todas. Essa é para as que vão para reposição também, porque isso aqui é uma base, né, gente? Exato. Pensando na questão da suplementação e da alimentação. Por isso, eu iniciei o nosso papo falando do quanto esses estudos estão avançados, pensando nessa mulher. Porque hoje a gente consegue, com fitoterápicos também, suprir algumas necessidades, né, doutora? Exatamente, porque tem algumas mulheres que fazem reposição, às vezes ainda tem algumas queixas, como sono, como fog, né, como aquela questão da memória. Então, tudo que a gente puder somar e trabalhar em conjunto é bem-vindo. Tá certo. Exatamente. Por qual você quer começar? Gente, por qual começamos? Vamos lá. Saúde cerebral e sonos, fogachos, meu Deus, deixa eu ver, essa é saúde íntima, libido. E aí, saúde intestinal, inflamação. Vamos começar pelo intestino? Perfeito. Vou começar por baixo aqui hoje, gente. Vamos começar. Importante Ótimo. começar pelo intestino. O que a gente sabe hoje, Carol? A gente fala muito, um conceito que a gente fala de inflammaging. O que é inflammaging? É uma inflamação, aging, envelhecimento. Tá. Então, a maior parte das pessoas, e principalmente as mulheres, podem ter esse quadro de piora da inflamação com o envelhecimento. Dores pelo corpo, sensação de fadiga, cansaço, alteração de saúde intestinal. A gente também tem um outro termo que a gente usa quando a gente vai falar do intestino da menopausa, que é essa disbiose menopausal. A gente muda a nossa microbiota, a gente aumenta a flatulência, a gente tem desconforto e nada melhor do que a gente trabalhar com suplementos e alimentos que tragam um benefício para o nosso intestino e para essa inflamação. Então, o que a gente tem aqui, se a gente for mostrar? Então, vamos primeiro falar do intestino. Hoje tem uma pesquisa da USP de Ribeirão que mostra que justamente se a gente fosse escolher só um alimento para colocar na nossa vida seriam os lactobacilos. Isso aqui é um iogurte, então ele traz um benefício para o cansaço, para o intestino. A gente pode entrar na forma de suplemento. Pri, eu não consigo fazer kefir, eu não consigo fazer o kombucha, o iogurte não vai bem. Então a gente tem como suplementar com lactobacilos ou colocar de forma natural, através do kombucha, através de kefir e através do iogurte. Perfeito. E a gente também tem alimentos que são antioxidantes e anti-inflamatórios, porque são ricos em resveratrol, são ricos em antocianinas, como por exemplo a uva, frutas vermelhas, o abacate, a cúrcuma. A gente é
fã da cúrcuma. Ela tem que entrar meio que todo dia na... Tudo, para inflamação, Nesse para momento. intestino, para o cérebro. Então, ou seja, ela tem esse efeito anti-inflamatório dessa inflamação do envelhecimento, que é muito importante. Você acha legal tomar em cápsula, doutora, dependendo? Então, a gente pode colocar um shot junto com, por exemplo, um própolis, com gotas de limão na parte da manhã. A gente pode colocar com cápsula, só que a gente tem que tomar cuidado com a absorção. Perfeito. A gente sabe que nem toda a cúrcuma ela é bem absorvida. Então, a gente colocar com alimentos que sejam mais gordurosos. Por isso que a gente fala, olha, coloca muitas vezes junto com um pouquinho até com o própolis a gente tem um benefício para absorção. Legal. Que é Com biodisponibilidade, né? Isso, essa biodisponibilidade. Tá. E às vezes, dentro da cápsula também, a gente colocar com alguma coisa que tenha um pouquinho mais de gordura para poder absorver melhor. Isso é Tá bom? Um abacate, como a gente vê aqui. Então, ou seja, para melhorar a absorção da cúrcuma. Tá certo. Esses 2 suplementos, eles vão cuidar dessas 2 coisas? ou eles Das são duas aqui? coisas. Então, assim, a coenzima Q10, também a queridinha da vez. A gente tem falado muito dela, tanto para inflamação quanto para a saúde cerebral. Ela tem esse efeito antioxidante, ela melhora a sensação de fadiga, porque, aliás, Carol, a gente tem um grande estudo, que mostra que a principal queixa das mulheres nessa fase é fadiga, mais de 85% das mulheres. Aí a gente estava brincando que tem os adolescentes, tem os nossos pais envelhecendo, a gente está no nosso auge profissional. Que loucura. Então a gente nunca sabe se o cansaço é tudo isso misturado ou também é o nosso corpo. E a coenzima Q10, ele tem esse efeito em melhorar essa fadiga, melhorar essa inflamação. Que né? legal, doutora, muito bom. Creatina também, né? A creatina, ela tem um efeito em massa muscular e também na nossa saúde cerebral. Assim, tem whey, tem a glutamina para o intestino, mas se a gente fosse escolher a gente faria uma boa alimentação rica em proteína, com frango, peixe, proteínas vegetais e a creatina, que tem esse benefício adicional na nossa saúde. Melhora a força, não é? Uma questão de força. Mesmo. A gente tem, né? Tem muitas pessoas, fica aqui uma dica, tá? Ah, mas não vai fazer mal pro rim, eu sou um pouco mais velha, eu posso usar, não tem problema, eu tive um pouquinho de retenção hídrica, meu cabelo caiu. Olha, de verdade, claro, existe uma individualidade de cada mulher, mas a gente não tem essa questão da queda, não tem essa questão da retenção. Ele ajuda na força, na massa muscular, na memória, nessa parte de concentração e na parte cognitiva e pode ser usada, inclusive, em pessoas mais velhas. Com segurança para o rim. Olha que legal. Eu ouvi que é exatamente isso. Ele age na questão muscular internamente, é intracelular. Então não é um inchaço que ele fica aparente. Não. Porque eu vou atrás de tudo também, gente. Porque nós estamos no mesmo barco. Time aí, então vamos lá. E eu achei interessante, porque é uma questão, a gente se preocupa com isso. Vai reter líquido, vai inchar, então você resolve uma coisa e piora a outra. Nesse caso, não, ficamos tranquilas. Claro, né? Sempre usar uma dose correta. A gente geralmente recomenda entre 3 a 6 gramas, a gente usa sem acompanhamento médico. A partir desse valor, tem que conversar com um nutricionista, tá bom? Vamos para essa caixinha, ó. Saúde íntima, libido, importante. Ai, que delícia! Como deixar para lá, né? Exato. A saúde plena, ela engloba também essa queixa. Sempre se a gente for pensar em libido, é um tema tão amplo, né, Carol? A gente tem que ver o relacionamento com o nosso parceiro, a gente com o nosso corpo, a questão do cansaço e do sono. Mas o fato é que muitas mulheres, mesmo colocando tudo isso em ordem, ainda tem uma diminuição dessa libido pela vida, pelo desejo sexual. E aí, o que a gente tem do ponto de vista de alimentos? Então, alimentos que sejam mais que tenham esse poder mais afrodisíaco, como o ginseng, canela, castanhas, pimenta, cacau, mel, são sempre bem-vindos. E a gente tem alguns suplementos, como macapó, feno grego, o ginseng, então, ou seja, a arginina ela é um vasodilatador. E aí a gente fala, né, quando a gente pensa no principal remédio, né, para homens, a gente está falando de ereção, para melhorar a sensibilidade peniana. E na mulher, a gente também tem o nosso clítoris, que a gente precisa dessa vasodilatação e a arginina ajuda nesse processo. Seja em forma de cápsulas de suplemento, seja em forma de creminho, para melhorar essa sensibilidade. E de forma natural. E de forma natural, E o feno grego, hoje a gente até falou sobre isso no programa, ele melhora essa produção de testo naturalmente. Exatamente.
O Tribulus melhora a produção Também. da testo, o fenogrego, são todas as medicações que estimulam essa produção pela adrenal e pelo ovário. Porque a mulher na menopausa, esse ovário já não está funcionando tanto. Entendi. Então a gente precisa, né, estimular essas outras fontes. Tá certo. Vamos para mais uma caixinha, né, Glaucia? Já tem... Ela falou que tá bombando lá de pergunta. Posso só falar mais uma coisa de saúde íntima, claro. meninas? Porque assim, uma coisa é libido, outra coisa é saúde íntima. Sim. Muitas vezes, a gente também não tem muita vontade porque a gente tá com dor, tá com secura. E aí eu deixei ali um óleo de coco e a gente tem algumas propostas quando a gente fala de saúde íntima ali no local, na nossa pepeca. Então a gente está falando de hidratar bem, a gente tem alguns gels que a gente pode comprar na farmácia, para na verdade até se tornar mais acessível, a gente tem o óleo de coco, que é algo que a gente orienta. Que é bactericida, né? Exatamente, e dá essa lubrificação. Mas independente de tudo isso, a gente tem hoje alguns óvulos e alguns comprimidos e algumas pomadas gel que tem hormônios. Tá. Pri, mas a pauta não é sem hormônios? Sim, a pauta é sem hormônios e a gente vai continuar aqui. Mas hoje em dia, esse tratamento, ele é um tratamento que ele é seguro, que ele é eficaz, você sempre deve conversar com o seu médico. Ele é local. Ele é só local. Ele é só local, ele não age hipófise, não tem toda a questão sistêmica. Não age na mama, não age em nada. Entendi, na verdade, ele é seguro. Até para pacientes que já tiveram alterações na mama. Tá. Nunca faça nada sem conversar com o seu médico. Mas eu acho que toda mulher merece saber essa que tem orientação e pedir essa ajuda, porque só tende a piorar com o passar do tempo e a gente precisa cuidar do nosso corpo como um todo. E isso é tecnologia, né, gente? Enfim, agir só de forma local, já com estudos e ser possível, é fantástico. Aqui é informação clara para o nosso público. Eu te agradeço, doutor. Então, anotem e conversem com o seu médico. É isso, procure o médico, mas saiba que isso é possível. Eu vou mostrar mais uma aqui, nós vamos deixar por último aquela ali, que ali é um desconforto tremendo. Nós vamos pra cá, ó. Saúde cerebral e sono, porque não tem mulher que não se queixe, que muda toda a vida noturna, porque o negócio é complicado. Olha, Carol, eu gosto de falar que a menopausa ou a perimenopausa começa no cérebro. Então, os primeiros sintomas são alteração de sono, alteração de humor e alteração de memória, para ajudar a nossa vida. Pra ajudar. Então, às vezes a gente relaciona muito com os fogachos e isso já está acontecendo de uma forma diferente. E a gente tem que cuidar disso e a gente tem várias formas, desde alimentos, desde propostas de suplemento. Então, vamos lá, o que a gente tem de alimentação? Então, tudo que tem esse efeito, que seja mais também protetor cerebral e melhorando o sono, liberando uma quantidade maior de triptofano, é bem-vindo. Certo. Banana, aveia, abacate, chás, né? Desde a parte de lavanda, camomila. Então a gente tem passiflora, que é uma forma de a gente colocar no nosso dia a dia, propostas na nossa rotina. Lógico que não vai dar para pôr tudo que está aqui nessa mesa. Entendi. Mas eu vou escolher um cacau, um chocolate 70%, que aumenta a quantidade de serotonina, que dá aquele relaxamento no período da noite. Foi suficiente? Maravilhoso. Não foi? A gente parte para alguns suplementos, tá? Vamos falar dos suplementos daqui a pouquinho, doutora? Vamos, com certeza. Porque tem um monte de coisa, mas a gente já comentou ali, você vê, eles ajudam muito. Então a gente vai somar todos esses suplementos. Vou deixar uma perguntinha do público. Fechou. E já a gente continua. Na tela quem escreveu pra gente, olha lá. Obrigada, Ana. Um beijo pra você. Eu tenho 60 anos. Sofro muito com as ondas de calor e suor demais em qualquer atividade leve. O que eu posso fazer? Ana, vamos lá. Então a gente vem para o fogachos e aí eu também já vou dar uma dica para melhorar o seu sono, que controla melhor os fogachos, porque às vezes eles não são só durante a atividade física, são durante a noite também. Socorro. Então vamos lá. O que a gente tem? Hoje a gente tem alimentos que são ricos em fitoestrógenos, como por exemplo a ervilha, linhaça, grão de bico. Então a gente tem lá no nosso intestino, que já tá bom, porque a gente já conversou, algumas bactérias que a gente denomina de estroboloma, que vão transformar esses fitoestrógenos desses alimentos em hormônios no nosso corpo de uma forma natural e balanceada. Então, muitas mulheres, quando a gente começa a aumentar essa quantidade e o consumo, né, desses alimentos, elas têm uma melhora do quadro. Pri, eu já fiz isso e não melhorei. Aí a gente parte, muitas vezes, para alguns fitoterápicos. E aí, quando a gente junta 3 fitoterápicos juntos, eu já tentei chá de folha de amora, eu já tentei o trevo vermelho, eu já tentei a simicifuga. Tenta tudo junto. Porque, na verdade, quando a gente faz essa combinação do chá de amora, da amora miura,
junto com o trevo vermelho e a simicifuga, a gente tem uma melhora muito maior do que usar individualmente. Ah, que bom, doutora. Além Legal. disso, a gente tem o triptofano em uma dosagem de 100, 200, 300 miligramas, que também a gente tem estudos melhorando os calores, e a isoflavona. Tá. Algumas orientações aqui. Meninas, se vocês tiveram câncer de mama, só toma um pouco de cuidado com os fitoterápicos, porque, por exemplo, a simicifuga é um fitoterápico que ele interfere com o tamoxifeno, que algumas mulheres que tiveram câncer de mama estão utilizando. Ou a isoflavona, nem todo médico, mastologista recomenda. Então, eu acho que assim, antes de a gente tomar qualquer suplemento, principalmente esses que muitas vezes se transformam em fitoestrógenos, é importante você conversar com o seu médico, e aí a gente tem a isoflavona que concentra o que tem nesses alimentos numa quantidade maior. Então, a gente também pode tomar o suplemento de 100, 200 miligramas para melhorar esses calores, Ana. Perfeito. Vou colocar mais perguntinha, doutora. Claro, por favor. Vamos seguir com perguntinha, olha lá na tela. Tá bombando. Maísa, obrigada, um beijo pra você. Boa essa pauta, principalmente para quem não pode fazer reposição hormonal. As consequências da reposição são irreversíveis. Tá. Maísa, eu vou falar para você que assim, isso daqui, tudo que a gente está conversando é uma soma. Para algumas mulheres é o tratamento. Então, a gente também tem medicações, Ana, que eu acabei não colocando a plaquinha, mas que são medicações para quem tem calores, que liberam a quantidade de uma serotonina, como a paroxetina, desvenlafaxina, venlafaxina. A gente tem uma medicação nova que vai chegar no mercado brasileiro só para fogachos. Olha que maravilha, né? Que é o Fezolinetan. Então, a gente, na verdade, está ampliando o olhar para as mulheres na menopausa. Então, conseguiu com a alimentação? Legal. Não conseguiu suplemento? Legal. Precisou partir para a medicação? Também. Mas, muitas vezes, a gente não tem que ter medo da reposição. A reposição, ela é um instrumento para as mulheres que têm sintomas, e a gente, lógico, tem que conversar com o seu médico, mas a gente não precisa ter esse receio, tá bom? Doutor, importante a gente dizer, quando a gente fala reposição, é quando há a falta realmente que há ali, tanto na queixa clínica, nesses sintomas, quanto laboratorialmente falando, tá lá dizendo, olha, tá pouco, tá baixo, não é suficiente. Exato. Por isso que acaba com a nossa qualidade de vida. E a gente entender que a gente teve muito tabu sobre menopausa, então a gente minimiza esses sintomas, né? A gente falou sobre a Ana, 60 anos, há quanto tempo ela não tá tendo calores? Chegou o momento de que as mulheres querem saúde e qualidade de vida, e a gente trazer essa queixa para o nosso médico, a gente ser atendida nas nossas necessidades. Tá certo. Tem mais perguntinha, dá tempo, quem escreveu pra gente na tela, olha lá. Obrigada, Mi, beijo. Quais os exames que identificam, então, a fase da menopausa? Então, a menopausa, por definição, é quando a gente está um ano sem ciclo menstrual. Mas a gente tem falado muito sobre essa fase anterior. A gente, de exames laboratoriais, a gente tem um estradiol baixo e um FSH, que é o hormônio folículo estimulante mais alto. Mas antes deles começarem a alterar, lá no comecinho da perimenopausa, os exames laboratoriais, eles estão normais. E o quadro clínico é fechado pelo que você está contando para o seu médico. Sabe que nem depressão? Quando a gente vai no médico, psiquiatra, e fala que a gente está ansioso ou que a gente está deprimido, tem algum exame que mostre isso? Não. E a perimenopausa e o climatério lá no começo também é baseado no que você está contando para o seu médico. Queixa, né? Os exames, às vezes, são para descartar, e nessa fase mais avançada, a gente tem esses exames hormonais que vão mostrar para a gente essa diminuição que a Carol falou para a gente. Doutor, exames de imagem, quando a gente faz um ultrassom, por exemplo, para ver os ovários? Isso. Na verdade, é muito importante a gente fazer esses exames para a gente avaliar se você pode fazer, se está tudo bem. Então, a mamografia, o ultrassom de mamas e o ultrassom pélvico transvaginal, ele vai olhar para a gente os ovários, que geralmente, com o passar do tempo, também vão diminuindo de tamanho. É isso que vai mostrando. Aí, ao longo do tempo. Tem mais perguntinha, olha lá. Dá tempo. Obrigada, Ellen. Um beijo. Quem usa anticoncepcional demora a entrar na menopausa ou isso é mito? Ellen, isso é mito. Na verdade, a idade que a gente vai entrar na menopausa vai depender da nossa genética, constitucional e também do nosso estilo de vida. Se a gente tem inflamação, como está o nosso intestino, como estão os nossos hábitos, tudo isso que a gente conversou aqui nessa mesa. Mas quando a gente usa o anticoncepcional ele é um hormônio. Então, muitas vezes a mulher, ela não tem sintomas, porque ela está usando anticoncepcional. Eu recebo várias mulheres com 48, 50 anos que não tem sintoma nenhum, porque estão em uso de anticoncepcional. Ou seja, elas já estão repondo os hormônios. Só que a gente tem formas mais
saudáveis e que são mais parecidas com os hormônios do nosso corpo de fazer essa reposição. Tá certo, mas a pílula não deixa de ser uma reposição. Não deixa de ser uma reposição, em último caso, mas aí, quando chega numa idade que a gente sabe que pode estar entrando, a gente faz essa troca, porque ela é mais saudável a longo prazo. Doutora, tem 1 minuto, eu não posso deixar de falar da atividade física. É uma base, né, para as mulheres? Sempre. Na verdade, a gente falou de cada um dos sintomas, mas além de tudo isso, individualmente, é uma alimentação equilibrada e anti-inflamatória, atividade física, tanto cardiovascular quanto exercícios resistivos, e cuidar da nossa saúde mental. E social. Ter amigas, compartilhar ideias, falar sobre esse assunto com o seu parceiro, com as suas amigas, com a sua filha, ou seja, é ter toda essa rede de apoio nessa fase. Ai, doutora, muito obrigada. Arrasou depois lá nas redes sociais. Doutora, responde agora. Vocês mandaram perguntinhas também que ela vai gravar, viu? Vai estar tudo no Instagram do Você Bonita. Vai lá no Instagram dela também, @doutoraabreviado, _Ana Priscila Sóguia, @doutoraabreviado, _Ana Priscila Sóguia. Obrigada mais uma vez. Obrigada a você. Sempre um prazer, viu?